Porque nesse clima apocalíptico, como a gente vem dizendo, esse armagedon institucional, tanto na política quanto na economia do país, desanima qualquer um, né? Olhar para o lado, ver falta de liderança, só esse vozerio, open bar de bravata para tudo que é lado. E você usa as crises no país como desculpa para não avançar nas decisões a nível pessoal que você precisa tomar na sua vida. Mas ninguém melhor que a psicóloga Dani Vox, se juntando a nós aqui no palco do Morning Show. Tudo bem, minha querida? Para explicar. Querida, me ajuda aqui. Quais são os recursos emocionais de enfrentamento que podemos usar em cenários de crise para não deixar que a crise nos nossos arredores basicamente interditem a nossa vida pessoal e a nossa cabeça? Eu costumo dizer que alienação não é, de fato, o tom a se dar essa conversa. Porque ela realmente existe. Existe uma crise que está posta, ela é falada, ela é alimentada e retroalimentada nos grupos em que nós estamos. Porém, tem uma linha muito tênue que é se aliar a ela. Exatamente. Dar o tom, amanhecer e dormir, tomar café, se organizar com ela, não dá. Então, assim, não dá para o desânimo e a desesperança ser o nosso café, almoço e janta. Mais difícil, né? Como é que a gente cria anticorpos contra isso, pelo amor de Deus? Uma das primeiras coisas que eu costumo dizer é: você conhece muito pouco sobre si mesmo. Então, acho muito interessante você começar a entender quais são as suas ferramentas pessoais na batalha e na guerra das suas crises, essas que já fazem barulho dentro de você. Perfeito. Então, cuide dessa sua cabeça, eu costumo dizer, cuide do cabeção para que você não se desespere. Eleja dentro do seu jogo de pessoas mais importantes quais são as decisões que precisam ser tomadas. Crise significa decisão. E por incrível que pareça, a gente se sente tão incapaz diante das coisas que vêm acontecendo que a gente esquece que diante da crise não é interessante recuar. É interessante entender quais são as suas habilidades. Mas ouça o que eu disse. Você não é uma pessoa incapaz de lidar com a crise. Você é ruim. Porque inábil é aquela pessoa que não pratica. Então, Dani, o que você está querendo me dizer? Quanto mais você praticar, quanto mais você descobrir quais são os seus potenciais, reger-se do seu universo significativo, entender quais são os elementos que você tem para combater toda essa ansiedade que está disposta na crise. Sim. Quanto mais você mergulhar, entender o que falta, mais estratégias você vai ter para lidar. Porque é fato, o barulho não vai parar para lhe favorecer. Eu lembro de uma frase aqui do filósofo e professor germano-americano Eric Voegelin. Para mim, isso aqui vai totalmente ao encontro do que a Dani acabou de falar, que, abre aspas, ninguém é obrigado a tomar parte da crise espiritual de uma sociedade. Muito pelo contrário, cada um é obrigado a evitar essa loucura e viver a sua vida em ordem. Pode ser difícil, mas eu sempre me apeguei a essa frase aqui, porque eu acho que sempre é bom para a gente abstrair e saber separar o joio do trigo. David de Tarso, o que você está fazendo para não enlouquecer no meio dessa encalacrada toda? Não, eu tenho uma pergunta, né, de como manter a inteligência emocional diante de tantas adversidades. Eu gostaria de saber sobre isso, assim. Porque... E aí, é prático? Gatilho? Algum método, algum tutorial aqui pra gente? Alguma dica? Infelizmente, a gente ainda não tem, por hábito, a busca pelo autoconhecimento, porque isso significa você se dar conta de coisas que você não se sente preparado para lidar. Perfeito. Mas isso é fato, gente. Um copo que está enchendo, qualquer gota que cai dentro dele transborda. E depois que transborda, não adianta que você não consegue ter a mesma condição de resolutividade. Então, eu sugiro sim, busquem recursos emocionais. Leitura, amplie seu universo significativo. Nós andamos assim de uma maneira absurda, só engolindo informações, empapuçados de informações. E a gente não tem escolhido, selecionado o que a gente vai se alimentar. Tá? Amplie sua rede também de interesses. Pessoas novas, lugares novos, tá? Pare de ficar estático. Uma pessoa numa guerra, pense aí numa guerra existencial, ela parada, ela há de morrer e sucumbir. Total. Tá? Então, assim, outra coisa que eu falo radicalmente, coloque esse corpo em movimento. Isso é fundamental. O corpo que se movimenta em saúde, ela se eleva de vários outros instrumentos estratégicos. Vá caminhar, vá correr, vá cantar, vá dançar, vá fazer qualquer negócio. Mas saia da linha do tiro.
A gente está falando, fundamental. Sensacional, sensacional. Movimento é a chave nisso. Mas é muito impressionante, eu estava pensando nisso, né, Dani? E, mano, já vou te acionando. A ditadura do entretenimento que a gente vive, né? Dedilhando aqui, a gente está quase que um apêndice do nosso corpo, os celulares, as telas, colonizando a nossa mente. E aquela coisa que a gente está precisando de uma bela dose de tédio nas nossas vidas, né? De autorreflexão, e a gente tem que ter a revolução do tédio. Eu acho que a gente tem que advogar por isso nesse momento. Não, acho que ela trouxe um ponto, né? Que a gente está correndo dos tiros, por isso a gente está se movimentando obrigado, não porque quer. Exatamente. Tem que escapar. Mano Ferreira. Essa conversa me lembrou uma história muito boa que a Fernanda Torres contou uma vez. Ela dizia que tinha medo de ser mãe porque o mundo estava para se acabar. E aí a Fernanda Montenegro virou para ela e disse: mas Nanda, o mundo sempre esteve para se acabar. Você sabe que faz muito sentido quando a gente pensa que assim... a minha pergunta é, quando é que não houve crise? Desde que o homem é homem, nós andamos em crises. E diferentemente do que as pessoas acreditam, elas não passam. Nós passamos por elas. Tanto é que se você voltar à sua história rapidinho, você vai se lembrar de coisas que você achou que lhe mataria. E ó aqui nós contando história. O que não mata engorda. E diz que o que não mata fortalece. Então, a crise, ela existe. A pergunta é, o que a gente fala da psicologia, da fenomenologia, ela diz o seguinte: e aí, o que é que você vai fazer com o que estão fazendo contigo? Então, isso é um chamamento muito mais para dentro. É uma convocação, sim, para você se atentar que o barulho interno pode ser a sua grande estratégia contra os barulhos externos. Já que esses, meu irmão, tua mão não alcança. Vamos aplaudir aqui. De pé, de pé, de pé. Não, pode aqui. Chama aí, Bob. Cadê a sonoplastia agora? Mais do que merecido. Eu vou me despedir de todo mundo que nos ouviu pela Rede Jovem Pan de rádio, pelo Andar da Hora. Pânico daqui a pouco pra vocês. Morning Show fica por aqui. Tchau. Em frente a gente segue para todo mundo nos assistindo aqui nas multiplataformas da Jovem Pan por imagens. E deixar aqui só uma... Nádia, ouvindo tudo isso aqui, também uma contribuição, considerações finais. É importante, né? Foram dados alguns aspectos aqui econômicos que são fundamentais, né? E a economia anda de mãos dadas com a psicologia, né? A economia é justamente o dia a dia, né? Então não tem muito como a gente fugir. E é um anseio que vem do externo para o interno. E a gente precisa também saber fazer essa gestão do ponto de vista pessoal, né? O que a gente fala que é uma coisa que os brasileiros não têm, né? Que é a matemática ou a educação financeira. E óbvio, né? Com todo o conturbado que está no internacional, isso acaba afetando o nosso psicológico, né? Até mesmo a gente fala que é o psicológico do mercado financeiro, né? Ele está muito abalado, né? São aí cifras, né, que estão assustando bastante, até por conta do tarifaço, os valores aí que a gente vai pensar em termos de perda de emprego, perda de produtividade, até mesmo do próprio PIB, né? Então tá tudo dentro do psicológico, tá tudo dentro da economia. A economia é o dia a dia e a gente anda de mãos dadas aqui justamente nesse sentido. Complementando, Dani? É quase que impossível isso que tu fala, é muito interessante, porque assim, nós temos uma envergadura de não negar os fatos. Então, assim, gente, não esperem coisas fáceis. O fácil é fato, não existe. Não existe nada, absolutamente nada fácil. Então, aprender a gerenciar tem que ser uma escolha. Então, eu estou ouvindo tal coisa. Sabe, a gente precisa começar a filtrar. Começar a filtrar um pouco mais, começar a se desprender do desespero, porque assim, às vezes está acontecendo ainda muito distante de nós. Isso não é um ato de pretensão, não é que nós estamos separados, somos os escolhidos. Esses dias eu falei no Fala Cabeção, que é um quadro meu, que eu falo o seguinte: se tu é filho de Deus, cuidado, para de distorcer, porque os outros é filho de quem? Né? Então assim, se escolha você, os seus, e vá se munindo disso. Olha, vamos ouvir outras coisas também que trazem contextos de vida e não de morte. Então, essa pulsão de morte que ferve, que vai movimentando a gente. E é óbvio, né, gente? Os mais afetados são os que menos têm condições de lidar. Então, assim, quando a gente fala da crise, ela é realmente visceral, porque ela vai num ponto-chave da necessidade das pessoas. Então, é a falta. O que ainda não me aconteceu e que eu já estou me organizando para sofrer. Visceral também foi sua participação maravilhosa aqui hoje. Dani Vox, para seguir ela é o @Dani, DANNY, Vox, VOX, ou tem um underline? Tem um underline? Underline psico. Isso, underline Psico. Psico. Então, aqui, referência da psicologia.